Olá a todos, salve Maria, como vão? Bem-vindos ao canal do Apologistas da Fé Católica. Para quem não nos conhece, nós temos uma página no Facebook, né? E nós temos um blog cheio de textos sobre história da igreja, contra heresias, etc. Depois pode dar uma passada no blog para ver se tem algum texto do seu interesse. Esse é um projeto de canal no YouTube que nós estamos fazendo. Esse vídeo aqui é uma resposta ao senhor Ítalo Marcilli. Para quem não está familiarizado com o nome, né? O senhor Ítalo Marcilli é um psiquiatra, ele é formado em psiquiatria, que se diz católico, se intitula católico. Muito bem. Ele é ligado ao Olavo de Carvalho. Sendo ligado ao Olavo de Carvalho, é ligado a toda a dita direita. E ele participa de vários programas, por exemplo, do Terça Livre, várias lives do Terça Livre, sempre o chamo, e ele é recomendadíssimo. Ele ganha fama como uma espécie de coach, né? Porque as pessoas mandam perguntas para ele no Instagram e ele responde sobre assuntos da vida. Por exemplo, estou com uma tristeza, como solucionar? E mandam no direct do Instagram, ele manda respostas, etc. Então ele tem uma certa, vamos dizer, popularidade. Pois bem, recentemente o senhor Ítalo Marcilli, no seu canal do YouTube, fez uma live, né? Eu tenho certeza se foi realmente no seu canal, mas ele executou uma live. E nessa live ele falou uma coisa extremamente complicada. O senhor Marcilli falou que ele tinha um paciente, relatou na verdade um caso, de um paciente que apresentava um distúrbio pedófilo. Ou seja, era um paciente que tinha uma tendência pedófila. Esse paciente não chegava a praticar o crime de pedofilia, mas consumia pornografia infantil. Ele não praticava o ato, né, no caso, mas consumia pornografia infantil. E ele queria resolver esse problema. Ele já era casado e ele queria resolver. Bom, o senhor Ítalo Marcilli, como um psicólogo católico, devia dar dado uma sugestão boa, né? Mas a solução que ele deu foi totalmente complicada. Ele recomendou para ele que ele frequentasse prostíbulos para se curar. Parece uma coisa um tanto quanto absurda, mas houve pessoas que defenderam essa atitude dele, dizendo: o que você faria? Isso é o certo. Claro, é pecado ir para prostíbulos, mas ele se livrou de um vício pior para outro vício. Será que isso está certo? Será que o Ítalo acertou em fazer essa recomendação? Bom, nós vamos apresentar nesse vídeo que o senhor Ítalo Marcilli estava equivocado na sua abordagem. Primeiramente, quem sou eu para falar sobre isso, né? Eu sou membro do Apologista da Fé Católica e eu sou estudante de medicina. O que eu citarei aqui é uma bibliografia, né, focada, específica no científico, ou seja, focada na medicina em si, na técnica. Mas eu também pretendo abordar outros aspectos do ponto de vista da moral e das virtudes, que também estão dentro da bibliografia. Tudo bem? Bom, então vamos começar. Bom, quero começar citando o professor Martin Echevarria. O doutor Martin Echevarria, ele talvez seja o maior psicólogo tomista da atualidade. E o senhor Ítalo Marcilli o conhece, porque ele tem várias lives na internet, inclusive uma do Terça Livre, que está junto com ele. Teve acesso ao seu pensamento, teve conversa com ele, então o Ítalo conhece ele. Bom, o professor Echevarria, ele tem uma aula que está disponível no YouTube, inclusive, para quem souber espanhol pode dar uma conferida, vamos deixar aqui na descrição, que é chamada O Caráter Patógeno da Cultura Atual. Nessa aula, ele fala como a cultura atual favorece o surgimento de distúrbios psíquicos. Então, ou seja, distúrbios psíquicos sempre existiram em toda a história da humanidade. Sempre existiu casos como pedofilia, casos como zoofilia, esses distúrbios, assim. Mas, no mundo atual, teve uma explosão muito grande desses distúrbios. Ao ponto que a gente começa a se questionar. Será que tem alguma influência externa nisso? O professor Echevarria diz que sim. Há uma influência externa nisso. E
ele faz uma abordagem ampla, citando aspectos da cultura atual que fazem surgir esses distúrbios, entre eles a perda da identidade, porque o conceito de tradição, de cultura, né, de um povo está perdido, é uma massificação da sociedade, o indivíduo não tem mais como formar a sua identidade, formar o seu caráter, e isso acaba prejudicando a formação da psique e do caráter do indivíduo, porque não tem uma cultura sólida, valores sólidos para embasar o indivíduo, né, sem a tradição. O relativismo também, etc. Ele aborda isso nesse vídeo, quem quiser pode dar uma conferida. Nesse vídeo, ele cita Santo Tomás de Aquino quando ele fala das causas do bestialismo. Bestialismo seriam males contra a natureza. Ora, males contra a natureza podem ter várias causas, mas Santo Tomás elenca 3 principais. Entre elas, a convivência social por leis iníquas. Por exemplo, é o caso dos bárbaros. Então, por exemplo, nos bárbaros, as leis deles e a sociedade era totalmente permissiva a bestialismos, a coisas contra a natureza. Então, os bárbaros viam que a sociedade via aquilo como normal e praticavam aquilo. Isso podemos ver hoje em dia na sociedade. Por exemplo, até um tempo atrás, o homossexualismo era condenado como sendo um crime. A partir do momento que ele foi permitido, começou a ter uma expansão do homossexualismo. Esse é o caráter que Santo Tomás fala da lei, né? Como a lei pode ter um aspecto educativo. Então, se a lei permite um determinado aspecto, a sociedade passa a aceitá-lo. Então, a conveniência social, né? A convivência social, acaba permitindo que esse tipo de mal se prolifere. A pessoa vê que as pessoas estão praticando atos e acabam executando. O segundo que o Santo Tomás fala é a fraqueza afetiva por perda de seres queridos. Então, por exemplo, um garoto que perde o pai, um garoto que perde a mãe, um garoto que não tem uma educação sólida pode acabar caindo para isso, dependendo do trauma que ele possa desenvolver. E o terceiro é o grande aumento de malícia. Então, uma pessoa que rouba, mata, que pratica outros pecados contra a castidade pode acabar caindo facilmente no bestialismo. Bom, é importante a gente falar que a pedofilia entra dentro desses casos de bestialismo, ou seja, uma coisa contrária à natureza. Então, a gente pode, né, ver que nós temos 3 causas aqui. Mas, além dessas causas, existe também uma causa biológica para o problema. E qual seria essa causa? É aqui que nós vamos começar uma situação técnica. E para fazer a análise técnica, né, nós lançamos mão do livro do Dr. Carlos Roberto Douglas, um tratado de fisiologia, que é usado por várias faculdades de medicina, né? E tem um capítulo do livro do Dr. Douglas que ele trata da fisiologia do coito. E lá ele fala sobre a sexualidade humana. Bom, para falarmos da sexualidade humana, a gente tem que falar da formação do próprio ser humano. O ser humano, Santo Tomás explica, tem 3 tipos de acidentes. Nós temos os acidentes próprios, os acidentes inseparáveis e os acidentes separados do indivíduo superficiais. Os acidentes próprios é aquilo que é próprio da nossa espécie. Então, por exemplo, o ser humano é um animal racional. Todo ser humano, se não tiver nenhum empecilho, né, tem a razão, o uso da razão, porque é um animal racional, é um acidente próprio. Seja homem, seja mulher, tem a razão. E existem acidentes que são inseparáveis, ou seja, que vêm desta carne e destes ossos. Esses acidentes inseparáveis, né, permanentes, é o que fazem o que a gente chama de diferenciação, individualização. Então, o homem tem características masculinas e a mulher tem características femininas. Entende? Tudo bem. Mas como acontece essa diferenciação, por assim dizer? Essa diferenciação acontece ainda quando a criança está no ventre materno, né? Ela, supondo que seja, por exemplo, um menino, em determinado momento tem uma explosão de testosterona. Essa testosterona é diferenciada de uma outra forma da testosterona, que é mais forte, chamada de dihidrotestosterona.
essa dihidrotestosterona vai fazer as diferenciações do bebê, né, em menino. Como? Ela atua, estimula o hormônio e faz a diferenciação das genitálias externas do garoto. Mas, além disso, ela também atua no sistema nervoso do garoto. E ela adapta o sistema nervoso do garoto, né? Adapta esse sistema nervoso do garoto para o sexo masculino. Então, por exemplo, ela desenvolve o hipotálamo, desenvolve os neurônios, desenvolve o cérebro do garoto para o sexo masculino. Isso dá a tendência a ele de poder desenvolver um apetite sexual por mulheres, por exemplo. Assim como no caso da mulher, o estrógeno, né, e outros hormônios influenciam a menina a desenvolver o sistema nervoso dela para desenvolver apetite por homens. Isso é uma forma, inclusive, de preservação das espécies, que isso é encontrado em várias espécies de animais. No ser humano não é diferente. Tem essa questão desse apetite, essa forma de preservação. Tudo bem, mas e quanto ao caso da pedofilia, por exemplo, ou do homossexualismo? O Dr. Douglas, no livro, ele fala que pode acontecer que alguns distúrbios hormonais, ou então alguma falha na diferenciação, né, dos neurônios, pode acontecer que a pessoa tenha desenvolvido uma parafilia, ou seja, uma doença, né, no seu apetite sexual. Isso pode acontecer. Mas, o que é interessante, o professor Douglas diz, ele cita como exemplo o homossexualismo, ele fala que, mesmo que possa ser que seja um problema hormonal, que tenha dificultado a diferenciação dos neurônios e do hipotálamo, ou então que é porque teve algum problema na diferenciação dos neurônios, do hipotálamo, etc. Mesmo que seja isso não explica tudo, porque a sexualidade humana é extremamente complexa. Então, existe também uma influência que o professor Douglas fala de cortical, ou seja, nós temos o nosso corpo, partes do nosso cérebro, né, que controlam coisas inconscientes, por exemplo, de certa forma, alguns aspectos do estômago, né? Alguns aspectos do estômago. Mas nós temos partes conscientes do nosso corpo. Ou seja, os músculos lisos do nosso corpo são involuntários. A gente não consegue controlar, por exemplo. Mas os músculos estriados esqueléticos a gente consegue. Por exemplo, seria o do nosso dedo. A gente consegue mexer o dedo, por exemplo, que são conscientes. Essas ações conscientes são de controle do nosso córtex. E o córtex tem influências. Então, o professor, né, Douglas, fala que a influência cortical influencia na sexualidade. Então, o indivíduo, por causa de traumas diretos que ele desenvolve, de influências diretas que ele desenvolve, conscientes que ele desenvolve, ele pode acabar tendo uma mudança na sexualidade. Isso entra no que Santo Tomás disse. Santo Tomás citou 3 casos, né? Aumento de malícia, traumas afetivos, com convivência social, que podem influenciar no desenvolvimento de bestialismo. Esses casos que Santo Tomás elencou são de influência cortical, ou seja, a pessoa, por causa de um trauma, por causa de algum problema, né, ela acaba desenvolvendo uma sexualidade patológica. E isso acontece. Isso realmente acontece. Bom, e por que tratar desses assuntos? Bom, pedofilia é o que a gente chama de parafilia. Mas o que seria parafilia e como defini-la? Bom, para nós falarmos de parafilia, nós vamos lançar mão de um livro chamado de Psiquiatria, Ciência Comportamental e Fundamentos Clínicos de Caia e Tasman. Nesse livro, sobre psiquiatria, tem uma parte que fala as 3 características da parafilia. O texto é o seguinte: os transtornos de intenção conhecidos como parafilia tipicamente compartilham as seguintes características. Nós iremos ler. Em primeiro lugar, o indivíduo com uma parafilia apresenta uma preocupação erótica de longa duração, incomum, muito excitante, a condição sine qua non para o diagnóstico é erotismo incomum,
muitas vezes hostil, desumanizado, que geralmente preocupa o paciente na maior parte da adolescência e da vida adulta, e é marcado por fantasias frequentes expressas em devaneios e evocadas por imagens baseadas em pornografia. Em segundo, o indivíduo sente uma pressão para atuar a fantasia. Por fim, muitas vezes, eles são disfuncionais com seus parceiros. Ou seja, o desejo do pedófilo e o desejo de uma pessoa que tem problemas contra a castidade, problemas com pensamentos ruins, né, pensamentos impuros contra a castidade, não é o mesmo. O pensamento do pedófilo, aqui está, é incomum, desumanizado, exagerado, podemos dizer, aumentado. Então, nós não podemos comparar os dois tipos. Um parafílico é uma doença. Não só por ele ter desejo por crianças, nesse caso. Não, mas é também porque o desejo é enorme, é um desejo desumanizado, é um desejo incomum. Então você não pode solucionar uma parafilia colocando a pessoa para pecar contra a castidade. Porque o desejo, o impulso continuará o mesmo, o desejo incomum, desumanizado continuará o mesmo. E olha só que interessante, os parafílicos muitas vezes são sexualmente disfuncionais com seus parceiros, apresentam problema de desejo. Então, o parafílico pode até ter um parceiro, pode até ter casamento, mas ele acaba se cansando. Por quê? Porque ele cria uma fantasia em sua cabeça, ele tem um desejo na sua cabeça, e se não é saciado esse desejo, ele acaba não se saciando. Então, ele não adianta trocar um pecado por outro. Nesse ponto, o senhor Ítalo errou muito gravemente. Isso porque eu ainda não falei dos aspectos religiosos, né, do assunto. Ele errou gravemente. Porque você recomendar prostíbulos para uma pessoa que tem uma parafilia, você só está trocando a lenha da fogueira. Antes queimava com um tipo de madeira, agora você está queimando com outra. Quer dizer, a pessoa, muito provavelmente, essa pessoa não está curada. Ela provavelmente pode acontecer dela se cansar, dela se tornar disfuncional por não estar querendo, não estar realizando esses seus desejos maus. E nada impede que ela volte a isso. Por quê? Porque você está tratando um desejo incomum, desordenado, desumanizado da forma errada. Esse é o primeiro ponto. Bom, o livro, né, continua falando sobre parafilia. Uma marca registrada da parafilia é a pressão para atuar cenas geralmente imaginadas, muitas vezes durante atos de pecados contra a castidade, né? Os comportamentos, né, são vivenciados como impulsos e prejudicam a capacidade do parafílico de trabalhar, estudar, ter filhos e manter relacionamentos. Então ele não consegue trabalhar, estudar, ter filhos por causa desses tipos de pensamentos. Você trocar um vício pelo outro não adianta, porque ele vai continuar com esse impulso, com esse desejo, com essa vontade desumanizada. Alguns parafílicos relatam que executam atos de pecado contra a castidade, né, sozinhos, várias e várias vezes por dia, e que logo após isso, o impulso sexual e a fantasia parafílica são renovados. Então, mesmo que você alimente, só aumenta. Quer dizer, é uma coisa desregrada, é uma coisa desumanizada, incomum, é um impulso incomum. Não adianta você oferecer para a pessoa um prostíbulo, colocar com outro vício, porque você só vai estar trocando um vício pelo outro, você só vai estar alimentando o desejo da pessoa. E nada impede que ela volte para isso. Entende? Então a atitude do Sr. Marsili está totalmente equivocada. Não há como tratar uma parafilia alimentando esse desejo, porque o desejo não vai diminuir se for saciado. O desejo só vai aumentar. Isso é uma máxima que, inclusive, a gente pode pegar até para pessoas psicologicamente normais. Nosso Senhor disse: quem olhar para uma mulher e desejá-la, cometeu adultério em seu coração. Por que Nosso Senhor falou isso? Porque quando você peca com o olhar, várias e várias vezes, é muito mais fácil você partir para outros pecados contra a castidade piores. Porque quando você peca pelo olhar, você libera, no caso de pessoas psicologicamente normais, dopamina. E dopamina é um hormônio de caça. Você se sente estimulado para a caça. O seu desejo é estimulado.
Então você pecar contra a castidade se torna mais simples. Você, claro, veja a pessoa dizendo, nunca vou conseguir guardar a castidade. Claro que não vai conseguir. Você não controla o seu olhar, não controla, nunca vai conseguir. Porque você está alimentando, você está liberando uma alta dose de dopamina no seu corpo. Esse desejo, você não vai conseguir controlar. Exatamente isso, pegando com comparação, né? O que acontece em grau enorme com o parafílico. O parafílico tem um desejo que, se for alimentado, vai ser mais saciado. O que o senhor Marcílio está dizendo, basicamente, é o seguinte: olha, se você tem problema de olhar, né, de olhares contra a castidade, basta você partir para outros pecados contra a castidade piores. Tipo, manter relações, né, sexuais antes do casamento. Basta fazer isso, que aí você soluciona o seu problema do olhar. Quer dizer, você troca um erro pelo outro. Não vai adiantar? Não vai. Por quê? Porque o problema não é o fato de você estar com os olhos, o problema de você não conseguir controlar após os olhares. O problema está justamente no desejo. E o desejo que é alimentado pelos olhares. Então, quando a gente pega o caso de um parafílico, a gente vê que o caso é bem complexo. Você recomendar pecados contra a castidade para um parafílico, você só vai estar aumentando o desejo dele. Mas sempre vai vir, né, aquelas pessoas que vão falar: mas o que você faria? É fácil julgar, apontar o dedo, mas o que você faria? Bom, o livro que nós citamos sobre psiquiatria coloca alguns tratamentos que podem ter para parafílicos. Evidentemente não são perfeitos, assim como é difícil ser, porque a psiquiatria está proliferada de pensamentos freudianos. Muitos não consideram que pecados contra a castidade são pecados, mas ele dá uma abordagem sobre formas de tratamento que nós podemos ter. Diz o seguinte: a psicoterapia, ou seja, a terapia pode diminuir a intensidade da parafilia, e tratamentos comportamentais relacionados com imagens ou estímulos aversivos são úteis em certos casos. Além disso, programas de 12 passos para a dependência de sexo podem fornecer um ambiente de apoio e aceitação, no qual os pacientes podem tentar mudar o seu comportamento. Hormônios femininos como medroxprogesterona podem ajudar os parafílicos, cujas preocupações impedem que consigam trabalhar, estudar ou manter relacionamentos, e apresentar um melhor rendimento social e ocupacional. O fato de agentes serotoninérgicos terem sido utilizados, inicialmente com sucesso, em um pequeno número de parafílicos leva a perguntar se as parafilias são transtornos do tipo obsessivo-compulsivo. Então, existem estudos ainda, vejam só, que estão relacionando o caso da parafilia com o TOC. O TOC é um distúrbio, né, transtorno obsessivo-compulsivo, que geralmente ocorre com problemas de falta de serotonina. Então, como eles, tendo estudos, né, perceberam que aplicando serotonina estão curando algumas parafilias. Então pode ser que a parafilia esteja relacionada com o TOC, talvez. Finalmente, o controle externo dos comportamentos parafílicos por meio da informação de membros da família de vizinhos sobre o parafílico ou seu encarceramento pode ser necessário para evitar parafilias criminais. Então, olha só, nós temos uma abordagem hormonal, uma reposição hormonal, nós temos uma abordagem com serotonina, e em último caso, nós temos sim a abordagem do encarceramento. Mas o ponto é o seguinte: parafilia é algo que não tem cura. Ainda não foi descoberta uma cura para as parafilias. Para nós sabermos a cura da parafilia, etc., nós temos que ver as causas da parafilia. Nós temos que ver se ela é biológica ou se ela é psicológica, porque, por exemplo, tem muitos pedófilos que desenvolvem sua parafilia devido a abusos sexuais na infância. Não porque tem algum estímulo biológico. Tem pedófilos que não têm abusos sexuais na infância e acabam desenvolvendo. Então nós temos que analisar cada caso e, analisando cada caso, ver qual é a melhor forma de tratamento. Em última análise, teria que ser a reclusão da pessoa, sim, porque ela seria um perigo para a sociedade. E se a pessoa está disposta a isso... Mas existem outras formas, existem acompanhamentos, certo? Existem programas, como já foi dito, de 12 passos. O grande problema é que, atualmente, na psiquiatria, muitos tratam isso como algo normal. Tratam como se isso fosse um impulso normal, herança freudiana, né? Mas nós podemos
aliás, é um apelo que eu faço a psicólogos, psiquiatras católicos. É possível encontrar uma forma de lidar com essas situações. É possível. Uma forma boa. O próprio livro, que apesar de não ser perfeito, cita abordagens como reposição de serotonina, reposição hormonal, tratamentos de comportamento emocional, psicoterapia, etc, etc. Existem formas que podem ser feitas. Correto? Então, se limitar a dizer essa é a única coisa que se pode fazer, é errado. Sendo que dentro do campo da medicina se discute-se que tem vários casos que pode fazer, tem várias coisas que se pode ser feito. Agora, o senhor Marcílio escolheu a atitude que é a menos católica possível, que é de trocar um vício pelo outro, e que não resolveria a situação. Bom, para terminar, nós citamos aqui uma alocução, né, aos participantes do primeiro Congresso Internacional de Histopatologia do Sistema Nervoso, que o Papa Pio XII deu em 1952. O Papa Pio XII fez essa alocução falando sobre a psicanálise de Freud. Bom, nós vamos deixar aqui na descrição o texto inteiro, mas eu quero destacar alguns pontos aqui. Ele está falando sobre a psicanálise, que naquela época já era muito grande, e Pio XII fala o seguinte sobre ela. Bom, ele começa falando o seguinte: eis aqui outro exemplo para livrar-se de repressões e inibições. Complexos psicológicos, o homem não é livre para despertar em si, com fins terapêuticos, todos e cada um desses apetites da esfera sexual que se agitam ou se agitaram em seu ser, e movem suas águas impuras ou seu inconsciente ou seu subconsciente. Aqui ele está condenando o aspecto da psicanálise que prega que uma forma de você curar repressões, problemas psicológicos é a libertação, né? Você se, vamos dizer assim, despertar paixões internas, impulsos internos, pulsões internas sexuais, como Freud fala. Pio XII está dizendo que isso está errado. Está errado. Não tem como despertar esses apetites sexuais para curar. Você está trocando um mal por outro mal. Não faz sentido. Pio XII continua. Não se pode fazer deles, ou seja, esses apetites da esfera sexual, o objeto de suas representações ou de seus desejos plenamente conscientes, com todas as comoções e as repercussões que acarreta tal conduta. Para o homem e o cristão, existe uma lei de integridade e de pureza pessoal, de estima pessoal de si mesmo, que proíbe submergir-se tão totalmente no mundo das representações e das tendências sexuais. Pio XII aqui condena exatamente o que o senhor Marcílio pregou. O que ele fala? Para o homem e para o cristão existe uma lei de integridade e pureza pessoal. Ou seja, Nosso Senhor disse: amarás o teu próximo como a si mesmo. Jesus não disse: amarás o teu próximo mais que a si mesmo. Não, ele disse: amarás o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, nós devemos nos amar. Nós somos criaturas de Deus, nós não podemos nos odiar. E no momento que a pessoa trai a pureza e a sua integridade pessoal, ela está se fazendo mal para si. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando você faz mal para si, você está profanando o templo do Senhor. Você está fazendo mal para si mesmo, indo contra os mandamentos de Deus. Então, não é certo, não é correto, para solucionar um problema, você apelar para outros aspectos da impureza sexual, porque o próprio Pio XII diz: proíbe-se submergir-se tão totalmente no mundo das representações e das tendências sexuais. Não é correto e é proibido pela igreja você submergir nesse mundo das tendências sexuais com a tentativa de solucionar algum problema. Por quê? Porque aí você não está se amando. Você está violando o mandamento do próprio Cristo, que diz: amarás o próximo como a ti mesmo. O texto completo está aqui na descrição, inclusive o Pio XII cita, né, essa passagem do Evangelho, quando ele, aqui, Mateus 12, 31, né? O Senhor ensinou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cristo propõe, pois, como regra, o amor ao próximo, a caridade para consigo mesmo. Não o contrário. A psicologia aplicada desprezará esta realidade se ela qualificar qualquer consideração ou de inibição psíquica, erro e retrocesso a um estado de desenvolvimento anterior, baixo, ou pretexto que se opõe ao altruísmo natural do psiquismo. Então, você não pode simplesmente se menosprezar, cair para a impureza, para solucionar um problema.
Isso não existe. Isso é condenado pela igreja. E parece que o senhor Ítalo, a influência de Freud, né, está lhe fazendo mal. Porque esse pensamento seu de querer trocar um vício pelo outro, sugerir um outro vício, é um pensamento freudiano, condenado pela igreja. É um pensamento que não vale a pena de se fazer. Então, vou deixar o texto aqui do Pio XII na descrição, recomendo a todos que leiam para verem que existem coisas que não vale a pena de serem feitas. Você não pode destruir uma coisa para poder solucionar um problema. Existem coisas que nós não podemos fazer, existem males que não é para fazer. Claro, aí a galera vai vir, mas tem o caso do mal menor, etc. Mas tem coisas que o ser humano não pode, caminhos que o ser humano não pode seguir. Os fins não justificam os meios. Isso não é uma atitude cristã. O cristão sabe que tem meios que você não deve seguir, de forma nenhuma. E é o que o Pio XII condena, você não pode seguir por esse caminho. Então é isso, senhores, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter esclarecido para as pessoas, certo? É um tema complexo, é um tema complicado, não podemos negar isso. E, infelizmente, nós não temos uma solução total, mas o que podemos falar é o seguinte: o senhor Marcílio está errado, a solução que ele propõe não é boa, e existem outras soluções, inclusive até dentro da psiquiatria atual, que é cheia de problemas, mas tem outras soluções dentro da psiquiatria atual para esse problema. Então, vamos ficando por aqui. Eu espero ter ajudado. Até mais a todos. Visitem o nosso blog para mais textos e até. O Filho do Homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida.